Olá, seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Que a paz e o amor do nosso Senhor esteja com você neste dia. Hoje eu quero te dizer que Jesus está com os braços estendidos para você. Jesus quer te ajudar a ter fé neste momento de fraqueza. A história que eu vou te contar, você já deve ter ouvido várias vezes. Mas essa história eu quero que você venha aprender para que você entenda o porquê que tudo aquilo que você começa a fazer não dá certo na sua vida. Você precisa parar de olhar para as circunstâncias e olhar para aquele que pode mudar tudo. Amém? Mateus capítulo 14, versículo 25 ao 33, diz assim: Alta madrugada, Jesus dirige-se a ele, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Eles começaram a gritar com medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda eu ir aí contigo ao teu encontro sobre as águas. Jesus respondeu: então Pedro, venha, saia do barco. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi até a direção de Jesus. Mas quando Pedro repara o vento que estava forte, ele fica com muito medo. E naquele momento ele começa a afundar. Entra em desespero e ele começa a gritar: Jesus, salva-me! Imediatamente, Jesus estende as mãos e o segurou. Jesus olhou para Pedro e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando ele entra no barco, o vento cessou. Então todos que estavam no barco começaram a adorar: verdadeiramente, tu és filho de Deus. Essa história de Pedro e Jesus tem muito a ver com os nossos dias de hoje. Quantos aqui já decidiram seguir a Cristo e quando se entregaram para Ele começaram bem, felizes, dispostos, corajosos, com uma fé pura e verdadeira, com uma fé capaz de andar sobre as águas e viver o sobrenatural, com uma fé capaz de mover montanhas. Mas de repente, no meio do caminho, ao longo da caminhada, algo acontece. Uma decepção, uma perda, uma queda, um momento de aflição na sua vida, uma afronta que Satanás se levanta. E neste momento, nós ficamos com medo. Neste momento, nós tiramos os olhos dele, de Jesus. E quando nós tiramos os olhos de Jesus, infelizmente, nós nos perdemos e começamos a afundar. Saiba de uma coisa: enquanto teus olhos estiverem em Deus, você nunca vai se perder. Mas quando os teus olhos saem do Senhor, você começará a afundar. Porque se nós formos olhar para a circunstância, para a situação que o mundo está vivendo hoje, nós vamos ficar amedrontados. Nós vamos ficar desesperados. O Senhor Jesus nos ensinou que no mundo nós iríamos ter aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, pois Ele estaria cuidando de nós. Veja que quando Pedro afunda, ele desesperadamente chama pelo nome do Senhor. E imediatamente Jesus estava ali, com as suas mãos estendidas para lhe assegurar. Eu quero que hoje você entenda. Você pode ter caído, você pode ter se perdido, você pode estar afundado em dívidas,
Você pode estar no fundo do poço da depressão. Você pode estar passando qualquer situação na sua vida. As mãos de Deus, os braços de Deus, eles são fortes. As mãos de Deus é mão de justiça, de coragem, de poder. E Ele tem o poder o suficiente para te tirar desta situação. Mas para isso você precisa se levantar e olhar para Ele. Não deixe que a dúvida e o medo atrapalhe você. Não pare de caminhar e olhar para Ele. Ele está aí, olhando para você, dizendo: filho, filha, levante-se. Eu estou aqui. Eu sei que você caiu, eu sei que você está fraco, que você está sem condições de seguir. Mas a minha fé, a minha força, a minha coragem, a minha graça te basta, porque quando estás fraco, eu, filhos, te faço forte. Eu mostro a vocês o meu poder. Eu quero ajudar você a se erguer, a se reconhecer. Saiba que a sua fraqueza não é um ponto de derrota. O apóstolo Paulo, ele vivia momentos difíceis. Em um certo ponto, o apóstolo Paulo sentiu tanta dor na carne. Ele dizia que ele tinha um espinho, uma fraqueza. Era algo que vinha e afrontava ele. Desesperado, Paulo começou a clamar ao Senhor. E Deus respondeu a ele: Paulo, a minha graça te basta, porque quando estás fraco, eu te faço forte. E o Senhor fala isso para você hoje. Talvez você esteja passando por uma situação a qual você tem um espinho na tua carne. Perseguição, traição, tentações, talvez uma doença que veio e está destruindo você. Uma dívida. E talvez por causa disso você fraquejou e caiu. Você talvez cometeu o pecado de voltar a beber, de voltar a fumar, de voltar novamente para o mundo, mas a mão de Deus está estendida para você hoje. Você pode receber esta revelação para você hoje. Não deixe que o orgulho destrua você. Não deixe que as pessoas venham controlar você. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quando estás fraco, deixa que Ele vai te fazer forte. As ondas do mar podem estar fortes, o vento pode estar soprando contra você, mas Deus está aí contigo para te suprir. É justamente nessas horas que você tem que clamar a Ele, é justamente nessas horas que você precisa chamar a atenção de Jesus para você. A sua fé vai te levar a andar por cima desta situação. O socorro está presente, Jesus está aí. Volta teus olhos para Ele, volta para Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você precisa entregar a Ele toda esta dor, toda esta afronta, e a misericórdia dEle é estendida para você. Levante-se, pois Deus estende as mãos para te tirar desta situação. Ó Deus poderoso, Pai eterno, eu te glorifico, ó Senhor, e eu peço, Pai, que bênçãos sem medidas sejam derramadas sobre esta vida, vida qual está frustrada, desiludida, desacreditada, mas que o teu poder se aperfeiçoe nessa fraqueza e que o Senhor venha fortalecer a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Ajuda na restauração do casamento, ajuda na recuperação desta enfermidade, ajuda, meu Pai, a abrir uma porta de um emprego, ajuda nessa dificuldade familiar, nessa causa da justiça, Pai, nesta situação desse vício, dessa droga que essa pessoa não consegue se libertar. Em nome de Jesus, seja qual for o mal, que hoje, Senhor, o Senhor venha tirar esta pessoa do fundo deste poço e venha trazer ela para fora com uma nova vida. É o que eu te peço neste dia, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde. Fica na paz, no nome de Jesus.